Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor, Pai querido, na noite deste dia, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo seu feito neste lugar. Pai querido, queremos, Senhor, te entregar o seu filho em suas mãos. Que o Senhor, Pai querido, possa falar aquilo que o Senhor já palestrou em seu coração. Dê, Pai querido, as melhores palavras. Pai querido, que o Senhor possa abrir os corações nesta noite, Senhor, para receber a Tua palavra. Que vidas, Senhor, possa sair daqui transformada e tocada pela Tua palavra, porque Tu és poderoso, Senhor. Fala com a Tua casa, porque a casa é sua, o povo é seu, e faz o que te apraz fazer nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Que maravilha. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sou membro da ADERG, Assembleia de Deus Ministério da Rua Guarani, pastor presidente, pastor Wallace Albertino. Congrego na ADERG Jardim Novo Horizonte, pastor dirigente, pastor Gilberto. Estou aqui debaixo da autorização do meu pastor e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Estou muito feliz nessa noite por poder participar de um culto pentecostal junto com a igreja. Que Deus possa continuar abençoando os pastores dessa casa, os obreiros, irmãos, e que Deus possa continuar dando graça para que vocês possam continuar fazendo uma obra perfeita para o Senhor. Glória a Deus. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Tatiane Guerra, os irmãos já conhecem. Esteve aqui na semana passada, já pregou outra vez também. E me colocaram na prova, né, irmão? Para pregar depois dela é complicado, né? A pregadora da família é ela, irmãos. Mas pela graça estamos aqui, estamos de posse de uma palavra. E eu tenho certeza que Deus, pela sua misericórdia, continuará falando com a igreja nessa noite. Os irmãos acreditam que Deus vai continuar falando nessa noite? Então dá um sinal de vida aí, irmão. Glória a Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Irmãos, eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é perfeito em todos os teus desígnios. Deus colocou uma palavra no meu coração, e pra gente que é crente não tem coincidência, né? Deus, Ele prepara todas as coisas. E foi a mesma palavra que colocaram lá na chamada do Instagram. Eu falei, Deus está no negócio, então é por aí mesmo. Eu glorifico o nome do Senhor porque é o mês da santidade. Maravilha. Porque eu não quero mais falar sobre santidade hoje na igreja. E eu glorifico o nome do Senhor quando uma igreja se levanta para falar um mês inteirinho de santidade. Porque sem santidade ninguém verá Ele. Falar de vitória, portas abertas, é muito bom, né, irmãos? Mas quando a gente fala daquilo que nos confronta, é o que nos torna melhor e o que nos faz crescer e, sobretudo, que nos garante a vida eterna. Glória a Jesus. Josué, capítulo de número 3, os irmãos encontraram? Eu vou ler a partir do versículo 1. Os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim o versículo de número 1. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Setim, e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis de vosso lugar e seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, aproximadamente 900 metros de medida. Não vinhais próximos a ela, pois não passaste antes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sente adorando o Senhor, irmãos? Glória a Jesus. Bendito e adorado é o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prometo que não vou enfadar os irmãos, porém temos alguns minutos para tratarmos deste tema de santidade. E eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos. Amém? Então, receba aí, porque é de Deus. Glória a Jesus. Estamos diante de um texto muito profundo. Josué, no seu capítulo de número 1, ele é chamado por Deus para uma obra muito difícil. Por que eu digo que era uma obra muito difícil, meu pastor? Porque coisa difícil é você ser sucessor de alguém que fez algo excelente, porque a expectativa está muito alta. Deus, ele chama Moisés lá no princípio como prepulsor da libertação do povo do cativeiro egípcio. Deus chama Moisés, ele entende o chamado, ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Após as 10 pragas, ele sai com o povo em direção a uma terra que havia sido profetizada, que havia sido dito, que havia sido prometido, que eles herdariam uma terra própria para eles, tornariam-se uma nação própria, separada, sairiam da escravidão. Então Moisés começa essa grande obra naquela saída linda do Egito, podemos dizer assim, uma saída em grande estilo, né? Porque imagina que Faraó ele dá autorização para o povo sair depois das 10 pragas, após ter perdido o seu primogênito. Porém, Deus endurece o coração dele uma vez mais, e ele vai atrás do povo, e o povo caminhando, aquela multidão de hebreus, o povo caminhando em direção à terra prometida, talvez ali os mais otimistas, achando que seria algo simples de conquistar, talvez os mais pessimistas, ainda olhando para trás e preocupados em dar o próximo passo. Então, quando chega diante do Mar Vermelho, os primeiros pessimistas já começam a murmurar. Que coisa difícil, irmão, é quando você trabalha com um povo, com um grupo, com um departamento, com uma igreja, que tem por característica a murmuração. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito difícil. É muito difícil você conseguir conduzir um povo, aqueles contendeiros no meio do povo que começa a ver defeito em tudo, que começa a apontar as coisas, que muitas vezes pega uma falha nossa, um erro nosso, e porque nós erramos e somos falhos, Moisés também cometeu erros. Então, quando começa a pegar os nossos erros e nos apontar e querer nos envergonhar, é muito difícil. Então, diante da primeira aprovação, que foi o Mar Vermelho, alguns já começaram a murmurar. Só que Deus fala com Moisés, o Mar Vermelho se abre, a Bíblia vai dizer que o povo passou com os pés secos. O povo viu com os seus próprios olhos o cuidado de Deus por eles
e a fúria de Deus sobre o Egito. Porém, quando o povo sai daquela condição de escravidão e entram na peregrinação em direção à vitória, existe algo, talvez você não saiba, ou já saiba, mas eu vou falar para você novamente nessa noite, você que já ouviu, entre a vitória e o teu momento atual, tem algo que se chama percurso. E no... Deixa eu conjecturar para você entender. Nós somos um povo brasileiro, um povo alegre, somos amantes do esporte. Então quando tem a Olimpíada, chama a atenção de todo mundo gosta de assistir. É coisa muito linda, irmão, quando você vê alguém ali no pódio, a bandeira do seu país, da sua nação, sendo levantada, e você conseguiu aquela vitória ali, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Você está naquele pódio, você alcançou aquela vitória. Só que, para aquele camarada, para aquela mulher, para aquele atleta, chegar naquela condição de vitorioso, foi uma vida inteira de dedicação. Porém, através dos nossos olhos, nós vemos só lá a bandeira sendo erguida. Só que até chegar ali foi noite de sono perdida. Até chegar ali foi sacrifício. Até chegar ali aconteceu muitas coisas que falaram: ei, deixa de ser bobo, você não vai alcançar, é muito difícil você conseguir chegar lá. Só que no meio do percurso não desistiu, no meio do percurso foi fiel, no meio do percurso foi capaz e conseguiu alcançar. Traz para dentro da Bíblia, presbítero Marcos, vou dizer, para a gente não é diferente. Deus te prometeu algo, vai acontecer em nome de Jesus. Eu sou profeta nesse lugar, nessa noite. Só que para acontecer, é necessário você ser provado no percurso. E veja bem, irmãos, preste atenção. O percurso te prepara. Veja bem, o que separa, o que diferencia um médico que fez a faculdade de medicina, que passou no vestibular, estudou, passou no vestibular, fez a faculdade de medicina, formou com uma dificuldade danada, vários anos, material caro, dificuldade, transporte, trabalho, aprendeu a matéria, porque sentou para aprender, fez estágio, fez pós. O que diferencia este médico do que um camarada que foi ali e comprou um diploma de médico? Ambos têm o diploma, só que um tem o percurso na sua vida. Você percebe a necessidade do percurso, irmão? De repente, se vier na tua mão de qualquer maneira, vai escorregar dentre os dedos. Você não está preparado, tua mão não está forte o suficiente para segurar. Só que quando você é capaz de atravessar o percurso, Deus fortalece todos os músculos do seu corpo. Ele fortalece a sua mente, Ele fortalece o seu coração, Ele fortalece a sua alma, Ele fortalece o teu espírito. Porque quando chegar, vai chegar da medida exata, transbordante na tua vida. Não adianta você querer apressar. Os otimistas acharam que já iam sair do Egito, já entrando na terra prometida, só que tem um percurso. Só que tome cuidado, irmãos, preste atenção, porque o mesmo percurso que te leva para a vitória, dependendo da maneira que você encarar, é o mesmo percurso que te mata. Meu Deus! O mesmo percurso que te faz alcançar, que te fortalece, se você não for capaz de se santificar na presença do Senhor, é o mesmo percurso que te mata. O povo sai do Egito em direção a Canaã. Hino foi cantado depois da travessia do Mar Vermelho. Só que, na visão deles, estava demorando para chegar. Só que preste atenção, irmãos, preste atenção. Estava demorando para chegar, mas Deus estava preparando o povo. Sabe por quê? O povo ficou muito tempo disperso. O povo foi escravo muito tempo. E até para ser livre você tem que ter decência. Até para ser livre você tem que ter decência e você tem que aprender. Porque o cativeiro foi longo e foi doloroso. Só que você não vai ser livre de qualquer maneira.
um ou outro espiritual entendeu. Você estava lá no mundo, ô Espírito Santo, perdoa, irmão. Você estava lá no mundo, eu estava lá no mundo. Deus olhou com misericórdia, não valia nada, mas Deus olhou com misericórdia. Só que quando eu coloquei meu pé aqui dentro, eu sou livre, não sou? Tu também é livre, não é? Mas nós temos que saber ser livre. Cuidado, para a liberdade não se tornar libertinagem. Deus é santo, a tua palavra é santa, seus desígnios são santos, e aquilo que é santo nunca se misturará com o que é profano. Santidade, irmão, é o que Deus exige da igreja hoje. Exige, presbítero Marcos? Claro que exige. Como é que Deus, na sua santidade, vai se relacionar com o pecado? Ainda que Ele quisesse, Ele não poderia, Ele não conseguiria, porque Ele é santo. A sua santidade não permite que Ele se relacione com o pecado. Ele pode até se relacionar com o pecador, até o pecador entender isso. Depois que entende, você tem que entrar no eixo e tem que se santificar. Então o povo, em vez de desfrutar o percurso, irmão, por que eu estou falando desfrutar do percurso? Pode parecer duro, de repente você entrou aqui nessa noite e você está passando um processo na sua vida que já dura anos. Aí você fala, rapaz, Deus traz um pregador que nem é daqui para falar para eu desfrutar do percurso. Irmão, eu vou te explicar. Escuta, a peregrinação do povo durou 40 anos. Só que veja bem, irmãos, esse 40 anos não foi de abandono de Deus. Esses 40 anos foi de cuidado de Deus. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você pode até estar na prova, mas não está te faltando nada, porque Deus está cuidando de você. Se você olhar para trás, você pode até não ter chegado ainda aonde Deus te prometeu que você vai chegar. Só que cada passo que você dá, você vê Ele cuidando de você. Quando você dobra seus joelhos, você ouve Ele falar contigo. Aquela voz mansa e suave dizendo, esforça-te, meu filho. Porque Ele nunca te abandonou e nem vai te abandonar, querido. Então o povo começa a murmurar por tudo, irmãos. E como eu falei no começo, coisa difícil é você liderar um povo que murmura. Porque o povo não consegue ver benevolência em nada. Como assim, presbítero Marcos? Em nada, em nada. Para raciocinar, irmãos. Conforme o pé deles cresciam, a sua sandália crescia junto. Conforme o seu corpo crescia, as suas vestes cresciam junto. Só que no deserto, irmãos, preste atenção. Oh, aleluia. Eu no período que eu estava no exército, irmão, eu fui fazer uma instrução em Paracambi. E que lugar terrível, irmão. Sabe por quê? Eu não sei, parecia que eu estava no deserto. Porque durante um dia fez um calor, uma sensação térmica de mais de 50 graus. Só que quando caiu a noite, parecia que a gente estava no Polo Norte. Coisa de doido aquele lugar. Parece que aquele lugar ele é próprio para o sofrimento mesmo, para você aprender. Então no deserto não era diferente. Durante o dia o sol era escaldante. Só que durante o dia eles caminhavam peregrinando, mas tinha uma nuvem. Tinha uma nuvem que acompanhava eles. Presbítero Marcos, mas e a noite? À noite tinha uma coluna de fogo que não permitia que a hipotermia assolasse eles. Dessa forma foi passando os anos. Aí o povo reclamou que estava com fome. Deus falou, vai cair o maná. Aí o povo comendo maná. Ô Moisés, esse negócio não está legal não, Moisés. Sabe por causa de quê? Porque lá no Egito de vez em quando a gente comia um negócio diferente. Aqui a gente está comendo só esse maná. O povo já está ficando enjoado. Está estranho. Aí Deus falou assim, Moisés, o povo está reclamando. Então olha só, de repente começou a vir cordonizes. E preste atenção, veio da direção do mar. Você já viu, irmão, mar da cordonize para alguém? Só milagre de Deus na vida do povo. O povo vai comer carne. O povo vai comer carne, Moisés. Só que mesmo assim o povo continua murmurando. Sabe o que eu aprendo com o povo de Israel, irmãos? E é uma aprendizagem para a nossa vida. Porque o sábio aprende com o erro do outro. Observe o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, irmão. Sabia que você experimentou um milagre hoje? Você sabia que você experimentou um milagre hoje? Falava eu com a minha esposa, eu estava numa custódia
no Hospital Adão Pereira Nunes essa semana, e durante umas 3 horas que eu fiquei conversando com um maqueiro ali, ele retirou uns 3 cadáveres, que já estava na sala vermelha, outro estava no CTI. E olha aí, quando você acordou hoje de manhã, você encheu o teu pulmão de ar, e você deu aquele bom dia gostoso para sua esposa, e você deu aquele bom dia gostoso para o seu marido, e você passou um dia com a sua família depois de ter vindo para a escola dominical pela manhã, e você almoçou com aquelas pessoas que você ama, e você está aqui agora à noite glorificando ao nome do Senhor, tudo pela graça. Você desfrutou do milagre, irmão. Se isso não for milagre, o que é milagre então? Olha aí você de pé mesmo mediante a aprovação, isso é milagre. Olha você acreditando quando as possibilidades dizem não, isso é milagre. A palavra era negativa, mas você está acreditando mesmo assim, porque você crê naquele que transforma o que não é em ser. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. A gente não entende, mas Deus faz. Aí quando chega, o ímpio fica até doido. Ué, mas como é que chegou? Não tinha nome, não tinha cacife, não tinha procedência, mas Deus faz como Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então o povo passou essa trajetória no meio do deserto. Escute, já vou entrar no texto, já vou entrar, segura aí. O povo estava caminhando no meio do deserto, estava vendo os milagres acontecer. Só que quando você fecha teu coração para Deus, Deus pode fazer o que for, irmãos. Sabe o que eu aprendi com Deus ao longo dessa minha caminhada de aproximadamente 14 anos? Eu aprendi com Deus a viver acreditando no impossível e esperando sempre o melhor, mas preparado para aquilo que Deus preparou para mim. Porque muitas vezes nós achamos que vai acontecer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se todas as portas que eu tivesse batido tivesse se aberto para mim, eu não sei aonde eu estaria nessa noite. Eu posso garantir que aqui eu não estaria. Só que aprove Deus que algumas portas se abrissem, que outras se fechassem, que uma resposta fosse sim, mas que também tivesse não. E deixa eu falar uma coisa para você, em alguns casos o não ele é até melhor que o sim, porque o sim te acomoda, mas o não te faz melhorar. O não te faz entender que você tem que ser melhor dia após dia. Não tá bom, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que mergulhar, porque hoje a água está até o tornozelo, mas eu tenho que ir mais profundo, porque daqui a pouco ela vai estar no joelho, e eu não posso me conformar com ela no joelho, eu tenho que continuar caminhando, porque daqui a pouco ela vai estar nos meus lombos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, com Deus é dia após dia melhorando na presença dEle. 1% melhor todos os dias. Glória a Jesus. E o povo começou a reclamar de tudo. Moisés sobe um monte para falar com Deus, para receber as instruções. Deus fala com Moisés o seguinte: que palavra dura deve ser para um líder receber isso. Ô Moisés, meu filho, você está aqui buscando, só que o povo já se corrompeu lá embaixo. Meu Deus. Você até veio no lugar certo para receber o modelo de como vai fazer. Só que o povo lá embaixo já se corrompeu. Estão adorando a um bezerro de ouro que não fez nada por ele. Ô irmão, olha o que o coração fechado faz. Em algum momento o povo esqueceu tudo que Deus tinha feito. Adorou um bezerro de ouro. Deus cobrou do povo. Deus cobrou também de Moisés. Então, quando nós entramos no capítulo 3 do livro de Josué, após ter dado essa pincelada no capítulo 1, Deus fala com Josué o seguinte: Josué, meu servo Moisés é morto, só que a promessa ainda está de pé. Eu vou te exaltar no meio do povo. Guarda a palavra que eu dei a meu servo Moisés, permanece firme, e eu vou te exaltar no meio do povo, porque você vai ser o responsável por fazer esse povo herdar a terra prometida. Então começa o ministério de Josué. Ele começa debaixo da presidência
de um líder muito grande, que conseguiu, mesmo com toda a dificuldade, levar o povo até aquele lugar muito próximo da terra prometida. Então a responsabilidade que estava sobre Josué, muito embora ele aprendeu muito com Moisés durante todo esse tempo de peregrinação, a responsabilidade cai sobre os ombros dele. E aqui eu entro na mensagem que eu quero pregar nessa noite. A responsabilidade cai sobre os ombros de Josué. Deus fala com Josué o seguinte: olha só, Josué, você vai atravessar o Jordão. Do outro lado do Jordão está a terra que eu prometi para vocês. E não é qualquer terra, é aquela terra que mana leite e mel. Aquela geração passada, que sentiu falta até das covas que tinha no Egito, que sentiu falta dos pepinos, dos melões, já tinha se esvaído. A geração agora era uma geração que viu menos, mas era uma geração mais fiel, era uma geração mais temente. E Deus fala: Josué, olha só, você vai atravessar o povo, do outro lado do Rio Jordão está a vitória, do outro lado do Rio Jordão está a terra prometida, porque eu sou Deus que prometo e eu cumpro, eu falo e eu faço, eu digo e acontece. Então Josué, só guarda as minhas palavras. Aí Josué fala: é assim, Senhor? É assim. Tudo bem então. Então Josué chega diante do povo e fala: olha só, vamos preparar as provisões, porque dentro de 3 dias Deus vai fazer maravilha no meio do povo. E eu acho lindo esse texto que foi lido, irmãos, porque veja bem, Josué, ele chama o povo para se santificar. Aleluia. Eu disse que é difícil você, quando líder, você liderar quem não quer ser liderado, você liderar quem tem dificuldade para servir a Deus, você liderar quem gosta de fofoca, quem gosta de mentira, você liderar quem gosta de contenda. Só que coisa difícil também é você ser liderado por alguém que não te leva no caminho da santificação a Deus. Perceba que Josué, quando ele assume a responsabilidade, Deus não fala para ele o que ele tem que fazer com o povo, não. Deus só fala que ele tinha que atravessar. Só que Deus observa o que Josué faz. Nada passa batido do olho de Deus, irmão. E muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio, ele não está vendo. Deus vê tudo. O salmista vai dizer o seguinte: ainda que eu fizesse a minha cama no mais profundo Seol, teus olhos me alcançarão ali. Não há nada que possa escapar do olho de Deus. E eu disse que eu fiquei muito feliz com esse mês da santificação, e fiquei de coração, irmão. Sabe por quê? Porque tem liderança hoje que não quer mais levar o povo para se santificar. Tem liderança hoje que só quer falar de porta aberta. Tem liderança hoje que só quer falar de prosperidade. Tem liderança hoje que só quer falar de cartão de ouro, de prata, de bronze. Tem liderança hoje que fala que se você está passando em prova, você está em pecado, que se você não fizer isso, você não fizer aquilo, que se você não der isso, que se você não der aquilo, está nem um pouco preocupado com a tua alma. Só que eu glorifico o nome do Senhor, porque quando você levanta uma geração para clamar santificação, significa que você está preocupado com a vida e com a alma dessa pessoa. Josué tinha uma preocupação tão grande com o povo, ele tinha uma preocupação tão grande com aquela obra que Deus deu na mão dele, que ele falou: olha só, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ele já invoca logo a presença de Deus, que era a arca da aliança. Olha só, vocês sacerdotes, veja bem, passa com a arca na frente do povo. Sabe por quê? Porque se a presença não for, não vale a pena a gente ir. A presença não pode estar no meio, a presença não pode estar atrás, a presença tem que estar na frente. E Josué fala com o povo o seguinte: olha só, se aproxima muito não, fica uma distância de 2.000 côvados, aproximadamente 900 metros, quase 1 quilômetro da arca, porque esse caminho que nós vamos trilhar hoje, vocês não conhecem. Aonde eles estavam em Sitim, até as margens do Rio Jordão, era aproximadamente uma caminhada de 13 quilômetros. Então era uma caminhada considerável para você caminhar com cerca de 2 milhões de pessoas. Não era uma caminhada simples. Então a arca ia na frente. O povo esperou a arca ir, a presença de Deus está lá, e o povo está indo na direção, oh Espírito Santo. A arca, que simbolizava a presença de Deus, está indo lá na frente, e o povo está indo atrás, na direção da presença. Se a presença for para a direita, eu vou para a direita. Agora, se a presença for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se a presença para lá, eu paro aqui, porque sem a presença
Sem a presença não vale a pena eu seguir. Sem a presença não vale a pena eu caminhar. Sem a presença não vale a pena. Sem a presença não vale a pena. É a presença que nos sustenta. É a presença que nos dá vida. É a presença que nos capacita. É a presença. É a presença. É a presença. E é essa presença gostosa na pessoa bendita do Espírito Santo que está fazendo o teu coração palpitar dentro do teu peito nessa noite. É a presença, é a presença. Abrace essa presença, querido. E o povo seguiu a direção da arca. Quando chegou na beira do Rio Jordão, Josué falou o seguinte: olha só, vocês vão ficar aqui. No momento que os sacerdotes e os levitas colocarem os pés com a presença de Deus na margem do rio, vocês vão ver o que Deus vai fazer no meio de vós. Shurikantarebeaka. Oh Espírito Santo, papai, como eu sinto a sua graça nesse lugar. Como eu sinto a sua presença nessa casa. Os sacerdotes eram responsáveis por levar a presença diante do povo. Quando eles colocarem os pés na margem do Rio Jordão. Veja bem, irmãos, a travessia do Rio Jordão era aproximadamente 30 metros. Só que a profundidade também era de aproximadamente 30 metros na cheia. E Deus, ele espera exatamente o momento da cheia para fazer o milagre. Porque para Deus não tem dificuldade para ele fazer nada. O teu Deus é o Deus do impossível. De repente você entrou aqui nessa noite e tem algo impossível. É impossível para você, irmão. É impossível para mim. É impossível para o teu líder resolver. O que ele pode fazer é orar por você. Só que você serve a um Deus. E essa presença que eu falei aqui, que a representatividade era a arca, depois que Cristo morre, o véu se rasga de baixo a cima. Ela abriu livre acesso a você e a presença. A você e a presença. A você e a presença. Entrega na mão dele nessa noite, querido. Para de carregar um fardo que não é seu. Glória a Jesus. Aleluia. Josué, ele estava preocupado que o povo se santificasse, porque ele vivia uma geração anterior. E a santificação, ela significa relacionamento. Sabe por quê, irmão, que a santificação significa relacionamento? Porque Deus não pode se relacionar com o pecado. Josué percebeu que a geração anterior... irmão, obrigado, Deus abençoe a senhora. Amém. Josué percebeu que a geração anterior desconectou de Deus. O povo não se santificava mais. O povo não acreditava mais. O povo estava disperso. Então a intenção de Josué fazer com que o povo se santificasse era conectar o povo novamente no altar. Um ou outro entendeu, mas eu vou explicar melhor. Sabe por que você se sente desconectado às vezes? Porque está faltando se santificar. E eu falo para você com muita tranquilidade, irmãos. Eu até falei isso com a minha esposa esses dias. Coisa linda quando Deus dá uma palavra no teu coração, que você prega ela, porque antes dela cortar na igreja, ela corta em você. Sabe por que às vezes você parou de acreditar que você vai alcançar? Porque você não está se santificando. Eu fiz parte de uma geração anterior, quando eu fui jovem, na igreja, que as vigílias eram vigília de oração, irmão. O que era uma vigília de oração, presbítero Marcos? Era 1 hora de joelho, 1 hora de louvor e palavra. 1 hora de joelho, 1 hora de louvor e palavra. Mais 1 hora de joelho, mais 1 hora de louvor e palavra. Eu fiz parte de uma geração quando jovem, que queimava no coração do jovem, subia um monte para buscar a presença de Deus. Eu fiz parte de uma classe de jovens, que na escola dominical tinha 40 jovens matriculados. Porque o jovem amava a escola dominical. Eu fiz parte de uma categoria de jovens, que o culto se tornou culto da palavra. Mas se tornou culto da palavra, eu vou explicar por quê, irmão. Perdoa, vai doer, mas sara depois. Culto da palavra é um termo mais acessível, porque antigamente era culto de doutrina.
Era 1h30 de palavra e couro no lombo. Culto de doutrina era o dia que o pastor explicava direitinho como é que você tinha que proceder. E deixa eu falar uma coisa para você, não tinha 3, 4 não, porque o povo entendia que tinha que se santificar. Louvar a Deus é muito bom, irmão, e coisa linda, e Deus habita no meio dos louvores, mas louvor não santifica ninguém. O que santifica, presbítero Marcos? O que santifica, presbítero Marcos? O que conecta a Deus? O que move o coração de Deus? O que faz Deus olhar para a minha causa? Você pode cantar muito lindo, mas se não passa daqui. Shuri canta caiaré. Sabe por quê, irmão? Cantar bonito até o ímpio canta. Só que se não tiver palavra viva, joelho no chão, não chega lá. E se não chegar lá, a glória não desce. E se a glória não descer, não tem mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, não tem alma. Se não tiver alma, não vale a pena a gente estar aqui nessa noite. Se o contexto central não for alcançar quem está lá fora através da palavra, não vale a pena estar aqui dentro nessa noite. Ou você acha que você se enche só para você? Você se enche aqui hoje, para amanhã você estar lá no teu serviço falando: Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para morar no céu. Ei jovem, você acha que está aqui à noite à toa hoje? Está nada, você está recebendo palavra, você está recebendo renovo, porque amanhã você vai entrar lá na tua escola e quem olhar para você vai falar: ei, aquele jovem ali é diferente. Não é igual não, ele é diferente. Só que só através da palavra, através do joelho, através do jejum. Só assim que você se santifica, irmão. Você acha o quê? Você acha que Deus é Deus de metadinha? Deus é Deus de inteiro, irmão. Deus é Deus de tudo. Deus não aceita dividir nada. Ou é 100% Deus, ou é 0%. Ó, aplico. Seja frio ou quente, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe por quê, irmãos? Existe bebida que gelada é uma delícia. Aquela Coca-Cola de preferência 0, gelada quando você vem da rua, que tu entra dentro de casa, tu abre a geladeira, com aquele gás estalando, quando você toma, você dá até um glória. Só que ela morna não presta, porque normalmente quando ela está morna, ela está até sem gás. Por outro lado, existe bebida que quente é uma maravilha, né, varão? Aquele café que você toma de manhã gostoso, que a sua esposa faz para você, coadinho, forte, que te dá força e te desperta para o dia inteiro. Quente é uma maravilha, tu dá até um glória. Só que morno não presta. Meu Deus, morno não presta, morno não serve, morno não vai a lugar nenhum. Com Deus é 100%, irmão, é 100% Deus. Só que existe algumas situações e ocasiões que não é interessante mais botar o povo para se santificar. Sabe por quê? Falava eu com a minha esposa quando a gente estava vindo para cá. Meu Deus, oh meu Deus, fica triste comigo não, irmão. Dá caminho para encerrar. Eu falei com a minha esposa: meu amor, você observou que tem algumas igrejas que desde sempre você passa, você vê um povo ali, às vezes ela enche mais um pouquinho, só que anos e anos e anos e anos, e o povo continua lhe dando glória. Muitas vezes você olha, geograficamente, financeiramente, seria impossível aquelas portas estar abertas.
Só que Deus está ali no negócio, e entra o povo, e Deus transforma, e Deus faz, e Deus muda, e a pessoa continua caminhando, e ela continua caminhando, e aquela obra segue. Só que por outro lado, existem algumas obras, me perdoa, que a ascensão dela é meteórica. Você hoje tem 10, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 1000. Só que na maneira que ela sobe, ela cai. Não confunda crescimento com inchaço. O crescimento, ele é devagar, mas ele é consistente. Às vezes é imperceptível. Eu tenho uma benção lá que vai fazer 14 anos agora, mês que vem. E eu me lembro até hoje, o dia que eu fui buscar ela na maternidade. Ela é minha esposa, pequenininha, eu pegava ela assim, ó. Aí agora que está chegando nas vésperas do aniversário, ela já está maior que a minha esposa. Aí eu paro, eu sei que ela está muito maior do que ela era, mas eu não consigo entender em que momento que ela cresceu assim. Porque não é perceptível, você só vê quando já está grande. Esse é o crescimento. E o inchaço, presbítero Marcos? Vou explicar como é que é o inchaço. Eu fiz uma cirurgia no meu joelho. Meu joelho ficou igual uma bola de futebol. Só que aos poucos, ele desinchou novamente. Voltou ao normal. Só que dependendo do que eu fazia, ele inchava de novo. O inchaço, ele é assim. Hoje está pequeno, amanhã está grande, daqui a pouco está pequeno de novo, até que ele desaparece. Só que o crescimento, ele é imperceptível e ele é constante. Ele é gradativo. Só que veja bem, é muito mais confortável. Meu Deus, você poderia de repente estar até mais feliz comigo hoje, mas daqui a pouco Deus vai palestrar melhor teu coração, e você vai sair daqui alimentado, eu tenho certeza. Se de repente eu estivesse trazendo uma palavra aqui, que fosse fortalecer o teu ego, que fosse falar que você é capaz, que fosse falar que você é o centro, que fosse falar que você tem, que fosse falar que você é merecedor. Só que quando eu olho para dentro da Bíblia, eu não posso fazer isso, irmão. Sabe por causa de quê? Porque eu sei quem foi que me chamou, eu não posso ser leviano. Fica triste comigo não? Você não é capaz, você não tem, você não pode, você não é, você também não é o centro, mas aquele que te chamou te fortalece. Aí eu lembro do apóstolo Paulo quando fala o seguinte: ei, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Seja fraco, mas seja fraco na presença de quem é forte. É muito fácil você encher hoje, irmão. É só você falar meia dúzia de mentira. Meu Deus. É só você falar o que o povo quer ouvir. O povo não quer ser confrontado. Você lembra do menino, do jovem rico? Estou falando de santidade, irmão. Você lembra do jovem rico? Senhor, o que eu posso fazer para herdar a terra prometida, o reino? Guarda os mandamentos. Você vê que ardia no coração dele o desejo de ser salvo. Isso não é suficiente. O que eu poderia fazer, Senhor? Guarda os mandamentos. Qual é o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E isso aí eu já faço desde a minha mocidade. Meu nome está na lista. A Bíblia vai dizer que Deus olha para ele, eu ama. Eu amo esse texto, irmão. Porque quando fala que Deus o ama, a impressão é que Deus entende. Deus até entende, mas não aceita. Tem muito mais amor no não do que no sim, irmão. Sabe por quê? Você falar assim é muito fácil. Coisa linda é quando o teu filho fala assim: pai, me dá uma bicicleta. Você olha a tua conta lá, você tem dinheiro, ele merece receber, e você tem dinheiro para dar uma bicicleta para ele. É difícil falar assim? Claro que não.
você vê teu filho sorridente daqui a aqui, coisa linda, eu tenho duas. Amo falar sim, só que tem que falar não também. Quando eu falo que tem muito mais amor no não, porque falar não é difícil. Corrigir é difícil, mas Deus corrige quem Ele ama. O texto vai dizer que Deus o amou. Aí falou para ele: falta-te uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me, você terá um tesouro garantido no céu. A Bíblia diz que ele olhou assim, fez a conta de quanto ele tinha. Esse preço está muito alto. O texto vai dizer que ele retirou-se triste da presença do Senhor. Só que quando ele se retira, Deus não barganha com ele não, irmão. Deus não fala com ele assim: ei, para tu é difícil vender tudo? Vende só 50%. Tá ruim vender 50%? Vende só 25%. Tá ruim só 25%? Então fica do jeito que você tá. Duvido. A Bíblia vai dizer que ele afastou-se triste da presença do Senhor. E eu posso falar uma coisa para você? Dói no meu coração, mas dificilmente foi para um lugar bom. Evangelho ainda é mudança de vida. Evangelho ainda é negar a si mesmo. A palavra não mudou. A perspectiva do homem de quem é Deus pode até ter mudado, só que ele é imutável. Ele era e ele continuará sendo imaculado. Ele é Deus. Podem tentar levar para o outro lado, podem tirar texto da Bíblia, podem enganar, podem mentir, podem criar novas visões, mas quem é santo, e quem é profano, e a palavra do Senhor vai nos assegurar o seguinte: ei, sem santificação ninguém verá a Deus. Então deixa eu te aconselhar nessa noite: escapa-te pela tua vida, busque a santificação. Só hoje só não, hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Ele venha te buscar. Caminho para encerrar, já vou entregar o microfone. Carta de Pedro, capítulo de número 1. O texto vai dizer que o povo estava disperso. Pedro, na saudação, ele já fala: o povo estava disperso. E Pedro escreve a carta, capítulo de número 1, versículo de número 15. Ei, como está escrito. Pedro aponta lá para o princípio, lá para Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Como está escrito lá no princípio: seja santo, porque Ele é santo. Sem santidade você fica disperso. Sem santidade você se engana. Sem santidade você vai de vento em vento, vai de palavra em palavra. Só que o melhor caminho ainda é a santificação. Encerro nessa noite. Quer vitória? Santifique-se. Quer vitória? Santifique-se. Quer porta aberta? Santifique-se. Quer cura? Santifique-se. Quer batismo com o Espírito Santo? Santifique-se. Quer transformação de vida? Santifique-se. Quer que Deus te use na palavra? Santifique-se. Quer louvar a Deus com excelência? Santifique-se. Quer ir morar no céu? Santifique-se. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.